Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui no meu canal nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. E hoje eu tentei colocar de uma maneira simples para vocês 10 inimigos da restauração, 10 destruidores do processo de restauração, que eu entendo que se você mantiver essas práticas, provavelmente você vai rodar e morrer no deserto, né? Vai rodar anos aí em círculo e não vai conseguir chegar na Terra Prometida, né? Porque a Terra Prometida é um caminho reto. E quando a gente roda em círculos, a gente não sai do lugar. E se você se sente assim, que você tem rodado em círculos e não tem saído do lugar, presta atenção para ver se de repente você não tem feito um desses itens que eu vou falar hoje. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 itens. No próximo vídeo, eu falo sobre mais 5, combinado? E antes de eu começar meu vídeo, hoje eu também vou falar sobre a mentoria. Eu vou deixar aqui o contato da mentoria, né? A mentoria, ela é um tempo que eu tenho com vocês e eu não poderia fazer essa escolha, então são vocês que escolhem quem vocês querem que caminhe com vocês, né? E no caso aí, alguém que passou por esse processo, que entende do processo e que, claro, venceu esse processo. Então, se você precisa de uma mentora, se você precisa de alguém para conversar, para contar, para desabafar, Camila, eu não tenho ninguém, né? Eu tô sozinha nessa, não tem ninguém que me entende, porque nem todo mundo entende o que é viver o processo, né? Óbvio que quem nunca passou pelo caminho não vai entender. Então, vai dizer para você que o mais fácil, que o mais simples é desistir. Então, chama lá na mentoria, sim, tem um custo, gente, né? Eu não conseguiria atender as pessoas se não houvesse um custo, porque são muitas pessoas. E aí, quando a gente abre, né? Ah, não, tem... Eu não faria outra coisa que não fosse atender. E eu tenho uma vida, eu trabalho fora, então tem um custo. Então, se você entende que é necessário investir nessa área, nesse momento da tua vida, chama lá, faz a tua proposta, vê como dá para ser feito, enfim. Vou deixar aqui o telefone, tá bom? E vamos para o nosso tema, que são aí esses consumidores, esses destruidores do processo de restauração. E o primeiro deles são os seus pensamentos. O inimigo, ele sabe que o teu pensamento te domina. Primeiro você tem um pensamento, depois esse pensamento se instala no teu coração. E depois que ele se instala no teu coração, é muito difícil de vencer. Ele está o tempo todo te dominando, né? Esses pensamentos, eles destroem o processo de restauração. Porque normalmente o inimigo coloca na tua cabeça pensamentos contrários à restauração, né? Que é, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Ó, ele já tá vivendo a vida dele, ela já tá vivendo a vida dela. Tem o livre-arbítrio. Gente, eu preciso fazer um vídeo só sobre o livre-arbítrio. Eu vou fazer. Eu vou anotar aqui hoje que esse é um vídeo que eu vou fazer depois, porque não. Bom, eu vou fazer o vídeo, né? Ah, não, ele tem livre-arbítrio, então se ele tem livre-arbítrio, ele não vai me querer porque ele já está decidido, porque ele já está vivendo, porque ele já está fazendo. E esses pensamentos, eles vão te consumindo, te consumindo, te consumindo. Então, eu entendo que os seus pensamentos negativos são extremamente destrutivos para o teu processo. Então, você precisa entender disso, entender que você precisa combater os pensamentos negativos com pensamentos positivos, certo? Segundo, a tua língua. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se você... Primeiro você tem pensamentos negativos e depois você profere, a tua língua vai lá e decreta esses pensamentos negativos, você está aí trazendo morte para o teu relacionamento, para a tua vida. Então, é importante, é necessário que você consiga ter pensamentos positivos e decretar vida sobre o que você está vivendo nesse momento, independente das circunstâncias. Não olhe as circunstâncias.
olhe, né? Projete aí fé, crença. E a gente vai falar sobre isso também. O terceiro destruidor do teu processo, com certeza, é a tua impulsividade. E eis aqui alguém extremamente impulsiva, que agiu muito na impulsividade durante o meu processo, né? Eu realmente contei pra vocês, né? Eu tenho aí um diagnóstico de TDAH, acho que muita gente tem hoje em dia, né? E o ponto, né, o meu é o casadinho do déficit de atenção com a hiperatividade, e a minha hiperatividade, ela está nesse lado impulsivo que eu tenho. Então, me deu o vulco de fazer, eu vou lá e faço. E hoje, muito na impulsão durante o meu processo. Eu já contei pra vocês, bati na porta dela, fui lá questionar, fui lá falar o que eu queria. Muitas vezes liguei na impulsividade para dizer para ele que ele estava errado, que ele estava vivendo no adultério. E nada disso funciona. No nosso processo, a gente precisa centrar as nossas emoções e deixar o Espírito Santo nos guiar. Porque senão a gente vai fazer, desculpa a expressão, cagada. A gente vai sair fazendo aquilo que não deve. Então, muito cuidado, né? Não faça nada sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? Que a gente não deve deixar, né, o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, espera, dorme primeiro. Deixa os seus pensamentos, deixa as suas emoções se assentarem, para depois você... É diferente, gente. Bateu aquele impulso, olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que aconteceu, olha o que a família, olha o que... Aí você já vai lá querer agir. Isso destrói o processo. Quantas vezes eu fiz isso? E eu precisei voltar atrás, pedir perdão, Senhor, me ajuda a controlar meus impulsos, me ajuda a controlar minhas vontades de ir lá e fazer do meu jeito e colocar a minha mão. Porque muitas vezes nessa impulsividade eu acabo colocando a minha mão. Então, cuidado. Muito cuidado com a impulsividade. Quarto, incredulidade. A incredulidade não combina com passos em direção ao deserto. Em direção ao deserto, não. Em direção à saída do deserto. A incredulidade é o oposto da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não me mantiver com fé, se eu deixar a incredulidade me vencer, há grande probabilidade de que eu não chegue na terra prometida. Eu deixei ela aqui no quarto, mas sem sombra de dúvidas, a incredulidade ela deveria estar lá em cima, como um primeiro passo para te destruir nesse processo. Eu sei que não é fácil manter a fé diante de tantas respostas negativas que a gente tem, né? Tantos desastres que acontecem durante esse processo. Então, vença a incredulidade com fé, muita fé. Deus vai fazer, não é sobre você, não é sobre o outro, não é sobre as circunstâncias, é sobre Deus. Deus vai fazer, Deus vai agir, é sobre Deus, ok? E o último do vídeo de hoje é a carência. Oh, meu Deus, como a carência pesa. Né? A carência faz a gente cometer erros gravíssimos. A carência faz a gente desistir do processo. A carência faz a gente ceder ao nosso cônjuge quando eles estão na rua. A carência faz a gente cometer outros erros com relação a outras pessoas. A carência faz você se meter em relacionamentos onde você não deveria, que vão atrapalhar, se não destruir o teu processo. Então não deixe a carência te dominar. Vença a carência com a presença do Espírito Santo. É só Ele. É só Ele quem vai te manter firme ali, sem ceder ao que as suas emoções, né? E a carência, ela bate. Gente, não adianta, você não é de ferro. Então, se você não estiver caminhando com Deus, se você não estiver firme, sendo ali tratado, sendo guiado pelo Espírito Santo, você não vai aguentar.
porque dói. E bate sim a carência. Então, cuidado. E tente, né? Eu sei que eu falei de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem resumida, mas eu sei que você entendeu o recadinho de hoje. Porque se ele veio do alto, como eu entendo que ele veio, o Espírito Santo vai te conduzir. E curte, comenta e compartilhe pro vídeo 2. Para eu fazer aí o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá bom? Deus te abençoe e que você possa sair vitorioso aí de todo esse processo, tá bom? Fica com Deus.